Hoje falaremos de sistemas econômicos, capitalismo e socialismo. Pano para manga. Tem algum socialista no grupo aí? Comunista? Alguém que defende esses sistemas? Ninguém? Nenhum comunista? Socialista? Aquelas, eu posso falar mal do socialismo que eu não vou apanhar, não? Pode falar aí, professor. Tô brincando. Que isso? Eu não... Vou falar apenas as características verdadeiras. Né? Gente, brincadeira à parte, então vamos falar então das principais características do capitalismo e socialismo, tá? Começando aí pelo capitalismo, tá? Bom, quais são as principais características aí do capitalismo, né? É um sistema, tá? Eu vou marcando aqui para vocês terem atenção em coisas importantes. Primeira informação importante aqui, ó, predomínio de propriedades privadas, tá? Isso não quer dizer que dentro de um país capitalista você não vai ter propriedades estatais. Sim, você vai ter. No Brasil, por exemplo, você tem aí algumas... o Correio é estatal, né? A Petrobras está no meio do caminho, né? A Petrobras não sabe se é estatal, se é privada, está em processo de privatização. Mas se você quiser ir para esse rumo, você tem que privatizar a maior parte das suas empresas. Outra característica importante é a questão do lucro, né? Se você não tem lucro, você não é capitalista. Então, o capitalismo envolve a busca pelo ganho de capital, acúmulo de capital, tá? Como que ele faz isso? Através do neoliberalismo, né? Ou liberalismo em si, né? Liberalismo, hoje a gente tem o neoliberalismo, mas o liberalismo, como que funciona o liberalismo? O liberalismo é o comércio no qual você tem uma liberdade de comercialização muito grande e pouca interferência do Estado, tá? Então você vai ditar o valor dos produtos, o que você vai produzir, onde você vai produzir, tá? Então você vai ter pouca interferência estatal no processo de comercialização, tá? Então, isso está escrito aqui em algum lugar, eu vou achar. Então, outra característica é pouca intervenção estatal no processo de comercialização, né? Que a gente chama aí de liberalismo, ok? Bom, então, outra característica importante, estou marcando aqui, divisão da sociedade em classes, tá? A gente pressupõe que se alguém está ganhando dinheiro, alguém está tendo lucro, você não vai falar que cada pessoa ganha lucro igualmente. Cada um vai ganhar de acordo com o seu trabalho, né? A não ser que seja político, né? Mas aí é outro assunto. Mas no geral, né? No modo mais certo, né? Cada um ganhar de acordo com o que trabalha, tá? Então, isso faz criar classes, né? Então, existe a classe que a gente chama aí de burguesia, né? Burguesinha, burguesinha, burguesinha. O burguês, né? A gente chama de seu burguês. Né? Se alguém te chamar de burguês, você se sente ofendido ou você fica feliz? Seu burguês. E aí? Depende do contexto, né? Depende do contexto, realmente. Tudo tem que ver se o seu lado, se é do sentido pejorativo da palavra, né? Então, o burguês é o dono, né, da produção, né? Ele é o proprietário da produção, ele que é o dono de uma empresa, né? No nosso caso aqui, o burguês é o Daniel e o Guilherme, eles são os burgueses, né? Eles que são o dono do sistema, tá? Então, quando vocês virem o Daniel e o Guilherme de novo, chama ele de burguesinho. Aí vai depender do jeito que você falar, né? Se é burguês. Tudo é jeito, realmente, tá?
Agora, eu, Jader, sou um mero proletário. Eu sou um proletariado. O que é um proletariado? Né? É aquele que não é o dono do sistema de produção. Ele é dono apenas da sua força de trabalho. Né? Então, aí você fala assim, pô, o cara não é dono de empresa, mas também psicologicamente ou fisicamente ele é inativo, não pode trabalhar. Ele é o quê? Aí ele não entra em nenhum dos dois, né? Porque ele não é. Aí ele é sustentado pelo governo, porque o governo vai ter que dar um auxílio para essa pessoa aí. Então, pessoa que é dona da sua força de trabalho é o proletariado, né? São os proletários, tá? São a gente que só tem aí a nossa força, são a gente que ganha salário, né? Você recebe salário? Você é proletário. Se você recebe o prolabore, que é o dinheiro que você ganha pela empresa, aí você é um burguês. Beleza? Tem algum burguês na sala aí que é dono de alguma empresa, uma padaria, não tem não? Mercadinho, loja de lan house, não tem nenhum burguês aí na sala não? Mas filho de burguês tem. O futuro burguês, tá? Com a era da globalização, o sistema de capitalismo se tornou predominante em praticamente todo mundo, tá? Porém, não foi de forma igual. Foi porque a tecnologia ela chegou para uns, porém não chegou para alguns, né? E mesmo para os que chegaram, não chegou de forma igual. Exemplo. Vamos falar aí de um país muito interessante. Vamos falar de Butão. Butão é um país interessante. Butão é um país que vive basicamente de agricultura, pecuária, tá? O Bernardo falou que não conhece, ele falou que conhece o Peru, ele vai muito no Peru, Nepal, aí ele conhece. Mas Butão é um país que vive praticamente de agricultura e um pouco de turismo e pecuária, tá? Então é um país em qual a tecnologia não afetou tanto a sociedade deles. Afetou? Sim, de certa forma afeta o mundo inteiro, né? Não é à toa que chama globalização, é global. Só que a forma que afetou o Butão não é a mesma forma que afetou, por exemplo, os Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos hoje se aproveitam muito mais dos recursos tecnológicos do que o Butão, porque o Butão não tem muito acesso, a economia deles é atrasada, né? E eles não têm tanto acesso a esse desenvolvimento, beleza? Então, não foi igual para todos, beleza? Beleza. Como é que surgiu, né, o capitalismo? Bom, o capitalismo surgiu na Idade Média, né? Após a quebra dos feudos, né? Vocês já estudaram isso em história, né? Tenho certeza que vocês estão fazendo Enem, tem que saber o que é feudo, né? Se não sabe o que é feudo, por favor, se retire. Brincadeira, né? Pode ficar aí. Com o fim do feudalismo, né? Com o surgimento de propriedades privadas e comércios, o aumento da comercialização, o capitalismo foi nascendo, né? Aí com a expansão marítima aumentou ainda mais, tá? E o processo de capitalismo foi desenvolvendo com o tempo, beleza? A gente pode dividir a fase do capitalismo em 3 fases diferentes, tá? Tem aí o capitalismo comercial, ele nasceu junto com o próprio capitalismo, tá? Ele foi do período do século XVI, foi das grandes navegações, ó, tá vendo? Sou bom em história também. Das grandes navegações, tá? Que começou no século XV, ó. Século XV e XVI foi o período das grandes navegações. O capitalismo comercial predominou. Por que comercial? Porque o lucro vinha do comércio, troca. Eu fazia um troca-troca contigo, entendeu? No bom sentido, tá, gente? Eu trocava minha mercadoria pelo seu dinheiro, tá? Ou mesmo tinha muito escambo, né? Troca de produtos, tá? Aí depois, né, com o passar do tempo, a evolução, né,
das mercadorias manufaturadas, pá. Aí veio as indústrias, Revolução Industrial, no século XVIII, tá? Então, no século XVIII, com a primeira revolução na Inglaterra, que ocorreu entre 1760 e 1820, o capitalismo ficou conhecido como capitalismo industrial, porque foi um capital que vinha principalmente de indústrias, né? Então ele nasceu na Europa, né? Na Europa ele se desenvolveu, tá? Até ele chegar no que a gente tem hoje, que a gente chama de capitalismo financeiro ou monopolista. O capitalismo financeiro ele é baseado principalmente no sistema de bolsa de valores, mercado financeiro, principalmente via internet, bolsa de valores. Então, vendas de empresas, ações, investimento em moeda, altos investimentos em vários setores. Você vai investir em poupança, tem várias formas de você investir em bolsa de valores, enfim. Esse período aí, que foi aí do século XX, né? Nasceu aí no final do século XX, acompanhado da terceira revolução industrial, que é o avanço das tecnologias, tá? Então você teve aí a evolução do capitalismo financeiro ou monopolista, beleza? Deixa eu ver se eu esqueci alguma informação importante do capitalismo. Na verdade, o ponto negativo do capitalismo, né? Eu vou falar mal do capitalismo também, para não falar ser socialista, né? Eu vou falar mal do capitalismo também, né? O capitalismo ele gera desigualdades sociais, né? Onde tem uma pessoa muito rica, tem uma pessoa muito pobre. Então, vai ter mendigos, pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Então, você tem muitas desigualdades sociais, tá? Foi justamente através desses problemas que nasceu o socialismo. O socialismo, principalmente nas ideias de Marx, né? Karl Marx, né? Um grande filósofo, escritor alemão, tá? Ele começou a desenvolver teorias. Até então, ele desenvolveu teorias, tá? No qual ele dizia que um sistema econômico alternativo daria prioridade à igualdade social, né? Então, nesse livro que ele escreveu, ele dizia que os povos deviam ter uma igualdade maior na distribuição de renda, tá? Inclusive, eu falei na última aula, né, das teorias demográficas, eu falei da teoria reformista, também chamada de marxista. É a teoria no qual o governo devia dar ao povo igualdade em todos os sentidos, né? Educação, escola, trabalho, salário, todos deviam receber de forma mais igualitária. Então, ele lutou por isso, né? Aí, se você pegar aí na história econômica, você pega aí a Rússia. O russo, ainda era a Rússia, ele pegou aquele livro bacana, né? Karl Marx, então, caras cultos, né? Muito cultos, liam os de altas patentes, né? Leram um livro de Karl Marx, interessante a ideia desse cara. Vamos implantar isso no nosso país? Vamos sim, né? Aí veio a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela aconteceu por quê? A Rússia, principalmente lá depois da Primeira Guerra Mundial, passou por problemas financeiros, fome, né? Problemas sociais graves, tá? População. Aí eles quiseram fazer uma coisa diferente para trazer qualidade de vida para as pessoas. Aí veio a Revolução Russa e convenceu outros países, né, a se juntar a eles, e nasceu assim a União Soviética. Tá? Nascida a União Soviética, com as ideias de Karl Marx implantadas, nasceu assim um país socialista. Tá? E a ideia socialista foi sendo divulgada pelo mundo. Além dos países que se uniram à União Soviética, outros países também adotaram esse sistema, né? Vamos buscar um pouquinho mais na história. A China, por muito tempo, foi um país democrático, né? E até que o partido, que era o PCC, Partido Comunista Chinês, conseguiu chegar ao poder. Tá? Aí essa galera assumiu o poder e tornou a China um país comunista. Aqueles que não agradaram fugiu e foram para uma ilha chamada de Ilha de Formosa, também chamada de Taiwan, né?
Made de Taiwan, você já deve ter visto por aí. Taiwan, eles se consideram realmente como chineses, né? Então, são dois países em um, tá? Assim como Hong Kong está ali no meio ali. Tá? Então, Hong Kong seria uma unidade administrativa independente que faz parte da China, mas ele tem governantes próprios e é um sistema capitalista. Já Taiwan, mesmo sistema. É uma república da China, que se considera como capitalista. Já a China em si instalou-se o comunismo, né? Assim como no Cuba, né? Cuba também instalou esse sistema socialista, tá? Então vamos falar então, agora já contei um pouquinho da história, quais são as principais características, né, do sistema socialista. Bom, as propriedades. A maior parte das propriedades tem que ser estatais, não pode haver privatização. O governo é que vai controlar. Então você tem um forte controle do governo no processo comercial. Então você não tem um liberalismo econômico. Tá? Ele que dita o valor dos produtos, é ele que vai ditar a quantidade que você vai produzir, o que você vai produzir, onde você vai produzir. É um controle pesado do sistema de produção. Tá? Para isso, ele fazia isso para que ele chegasse à igualdade social. Né? A principal ideia é que não houvesse a divisão de classes. Não existe burguês, não é proletariado. Todos formam uma única classe, uma classe social. Né? Isso hoje funciona assim. Você trabalha, você dá tipo 60% do seu salário você dá para o governo. Cada país tem uma política. Né? Mas eu acho que você dá mais ou menos 60% do que você ganha. Você dá para o governo, né? E o governo vai pegar o seu dinheiro e vai investir em educação, vai te dar tudo. Educação, vai te dar um carro, vai te dar um Fusquinha. Todo mundo tem carro, mas Fusquinha, né? Um Fusquinha, uma Brasília, tá? Carro simples, mas todo mundo tem, né? É um sistema de educação de qualidade. Isso realmente, muitos países souberam investir na educação, tiveram uma educação de qualidade, tá? Então, basicamente, eles pegam essa igualdade social aí, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais uma informação importante sobre o socialismo. Hum, basicamente eu falei e eles vinham principalmente como forma contrária ao capitalismo, né? Eles vinham para bater de frente com o capitalismo. Foi criado justamente como forma de protesto contra o capitalismo. Daí nasceu a Guerra Fria, né? A Guerra Fria é um símbolo da luta entre socialismo e capitalista, né? Tivemos, né, aquela cortina de ferro, né? Você já deve ter estudado a história da cortina de ferro, que dividia, né, a Europa capitalista da Europa socialista, né? Aí a história diz por si só. Qual é a parte da Europa que adotou o socialismo? A Europa Oriental. Quem são a Europa Oriental? Eslováquia, Eslovênia, antigamente tinha República Tcheca, né? Que era Tchecoslováquia, né? Letônia, Lituânia, Estônia, todo aquele Albânia, Moldávia, aquela galerinha ali, Hungria, Bulgária, aquela galerinha toda ali representava o lado socialista, né? Junto com a União Soviética, né? China, tá? Era o bloco socialista que tinha como economia. Lembrei de uma outra característica. A economia desses países é uma economia planificada, tá? O que é uma economia planificada? O governo, em 5 anos, ele fazia planos de como que a economia devia funcionar. Então, toda a economia era controlada pelo governo. Quando a gente fala economia de mercado, é do capitalismo. Economia planificada é do socialismo, tá? O planificado, o governo controla tudo. Aí, já pegando o bonde aí da Guerra Fria, né? Pá, aí, por que a União Soviética acabou? Você sabe por quê? Por o mesmo motivo que ele começou. Como assim? Vamos voltar aqui à fita. Por que eles instalaram? Por que fizeram a Revolução Russa e instalaram a União Soviética? Porque o povo estava passando fome,
desigualdade, a economia estava ruim, o povo protestou e tal, instalou. E por que acabou a União Soviética? Porque o povo foi para a rua, porque estava passando fome, não tinha comida, a economia estava muito atrasada. Do mesmo jeito que começou, foi o mesmo motivo que terminou. A população foi à rua e pediu para que acabasse. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando você implanta o socialismo no país, tá? Você prega a igualdade, qual é a desvantagem? Imagine que o Daniel, tá, é médico, né? Para ser médico tem que estudar para dedéu, né? Aí ele vai ser médico. Estudou com louvor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Com doutorado na USP. O cara é das galáxias, tá? Fez especialização no Butão, né? Com pegada no Peru, ali e tal. Então o cara é uns caras estudados, né? Então aí vem o Bruno, né? O Bruno, pô, eu também gosto de medicina, né? Aí ele fez medicina na Estácio, nem sei se tem, né? Fez medicina na Estácio, né? Tá bom, e tá lá trabalhando, né? Independente do quanto o Daniel trabalha e do Bruno, quanto cada um se dedicar, né? O salário de vocês sempre vão ser o mesmo. Vocês não têm aumento de salário, jamais. Sempre vai ser o mesmo. Aí eu te pergunto, você tem motivação? Qual é a motivação do trabalhador? É trabalhar para poder ser ou promovido ou poder ter o seu trabalho reconhecido, né, e ganhar mais, né? Agora, se eu falo assim, Daniel, independente se você trabalhar bem ou mal, você vai ganhar a mesma coisa o resto da tua vida. Aí fala isso para o trabalhador, né, que trabalha com mão de obra em construção, que trabalha com produção, né? Quem trabalha com produção trabalha com o quê? Com benefícios, né? Porque quanto mais o cara produz, mais o cara ganha, né? Você tem bonificação. Fala pro cara que trabalha em call center, que liga para tua casa vendendo chip da Oi, que independente de quanto chip ele vender, ele vai ganhar o mesmo salário. Aí vai pegar o telefone, e aí, Daniel, quer comprar um chip da Oi? Quer não? Valeu, obrigado, abraço, tchau. Quer não? Tá beleza, tamo junto, quero também não. Ruim pra caramba, tchau. Então o cara não tem motivação. Então, o sistema de produção, o sistema socialista, ele é mais falho, porque ele não motiva os seus trabalhadores, porque o salário é igual. Ele prega isso, socialismo. Tá? Se você trabalha de uma empresa, você não vai subir de cargo, seu salário não vai ser aumentado. Então, o sistema tecnológico, o comércio internacional, tá? Ele também não acontece. Então, a importação de tecnologia não acontece. Quem são os produtores de tecnologia? Estados Unidos, Europa, né? São os maiores produtores de tecnologia. Alemanha, né? Só que você não comercializa com esses caras. Seu sistema de produção vai ficar atrasado, né? Então, ainda mais, essa tecnologia vai ficar muito atrasada. Então, do mesmo jeito que eu falei dos problemas do capitalismo, o socialismo também apresenta esses problemas, né? Tem até uns dias aí rolando aí pela internet e nas redes sociais falando, né? Qual foi o socialismo que deu certo? Bom, aí vamos na prática, né? O Venezuela, né? Para o socialismo funcionar, ele tem que ter um ditador, tá, gente? Não existe socialismo sem. Tá? Tem que ter uma pessoa lá em cima controlando, senão não funciona, porque o Daniel ele vai querer ganhar mais dinheiro e o ditador vai dizer não, você não vai ganhar, tem que ter alguém ali fazendo esse controle, tá? Então todas as formas existe ditadura capitalista também, tá, gente? Existe, né? A ditadura militar foi uma delas, tá? Então existe duas ditaduras, a ditadura socialista, o Brasil teve o processo de ditadura, só que não foi comunista, né? Na verdade, na época, o comunismo queria derrubar a ditadura militar, que foi, eu não vou entrar em méritos históricos, tá? Mas para o socialismo funcionar, você tem que ter um ditador, tem que ter alguém controlando fortemente, entendeu? Então aí você tem hoje resquícios. Na verdade, socialismo pleno não existe mais. Esse termo caiu em desuso. Tá? Vocês devem ter aprendido lá no ensino médio fundamental em geografia
né? Que a gente dividiu o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas. Terceiro mundo, países capitalistas em desenvolvimento. Não existe mais. Porque o socialismo hoje, na sua plena forma, não existe mais. Ah, mas Cuba é socialista. Mais ou menos, né? Porque ele tem uma comercialização. Você consegue comercializar com o país ainda. Então, é um comunismo aberto. Igual a China. A China é comunista? É, só politicamente, porque economicamente não é. É chamada economia de mercado. Tá? A economia deles é capitalista, mas o país se diz comunista, mas só para os interesses dele. Né? Venezuela é comunista? Mais ou menos. De certa forma é. De outra não. Se você quiser chegar lá, montar uma vendinha, vender, fazer comércio, você faz. Tá? Então hoje não existe socialismo pleno no mundo. Coreia do Sul. Coreia do Sul, para mim, pelo que eu vejo hoje, é o que mais se aproxima de um socialismo pleno. Mas mesmo assim, não é 100%. Né? Ainda existem algumas partes na Coreia do Sul que dá algumas características ainda de comercialização. Né? Eles é um país separado, né? Fechado, realmente. A Coreia do Sul é bem fechada, eles controlam a mídia, controlam o uso de celular, controlam tudo. É pesado lá, tá? Aí tem até as pessoas dizem, né? Se o socialismo é bom, então vamos lá. O país que eu mais conheço hoje, que é mais socialista, é a Coreia do Sul. Não, desculpa, gente, desculpa, ninguém me corrigiu. É a Coreia do Norte. Coreia do Sul capitalista com força. Tá? Inclusive, foi um motivo de separar esses dois países, você sabia disso? Que as Coreias, a parte norte foi, na época, dominada pela União Soviética, e a parte sul foi dominada. A Índia ia me corrigir, muito bom. A parte sul foi dominada pelos Estados Unidos. Né? Onde era da União Soviética ficou socialista e onde era dominada pelos Estados Unidos ficou capitalista. Então, Coreia do Norte que é socialista. Aí eu te pergunto, quem aqui teria moral de morar na Coreia do Norte? Pago a passagem para morar lá. Quem moraria? Entendeu? Então, é complicado alguém falar que quer morar num país socialista. Só que aí, gente, isso é um motivo para debate longo, porque existem várias formas de socialismo. Né? Quem pegar os livros para lerem com calma, os pensadores, tá? Existem formas de você implantar o socialismo de uma forma mais adequada, só que é difícil, né? Aí é motivo para debate. Eu não vou ficar debatendo aqui, não, porque vou ficar aqui até amanhã debatendo com quem gosta de política aí. Quem gosta muito de política aí? Tem alguém? Alguém que gosta muito? Alguém que é muito extrema direita, extrema esquerda? Alguém que se define assim, que luta pela causa, vai às ruas fazer protesto? Ninguém? Vocês estão com vergonha de falar, hein, gente? Pode falar. Ninguém vai julgar aqui, não. Mas, enfim. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Angel, você é a Angel que fez o IF, não é? É a mesma Angel, não é? Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente se vê então na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.